Olá, meus alunos e alunas. Eu sou o professor Josimar. Sejam todos bem-vindos à nossa disciplina de perícia e arbitragem. Neste semestre, eu vou acompanhar os senhores nesse processo de aprendizado da perícia e arbitragem. Perícia e arbitragem é uma especialidade da contabilidade, né? Uma nova área aí que o profissional contábil pode atuar. A ementa do nosso curso, da nossa disciplina de perícia e arbitragem, nós vamos ver a introdução, vamos introduzir a perícia no contexto contábil, vamos falar dos conceitos, dos objetos, das espécies. Ao longo das nossas aulas, veremos as normas profissionais sobre o perito contábil, as normas sobre perícia contábil judicial e extrajudicial. Vamos entender a diferença entre o perito contábil judicial e o extrajudicial. Veremos serviços periciais, veremos as questões das formações de honorários, perícia contábil em falência e concordata, laudo pericial contábil, aplicaremos casos práticos e daremos uma atenção ao código de ética e sua aplicação na atividade pericial. Ok? Vamos lá. Conceito de perícia. A expressão perícia advém do latim, ok? Que em seu sentido próprio significa conhecimento, ok? Adquirido pela experiência, bem como a experiência. A perícia, de onde ela nasce, né? O termo perícia. A perícia é uma análise, é uma verificação em que um profissional emite um parecer, um laudo, né? Ele emite um laudo sobre determinado assunto. Nós temos perícia médica, perícia financeira. Então, antes de falar da perícia contábil, a perícia significa isso. Em seu sentido próprio, significa conhecimento adquirido pela experiência. Aquele profissional experiente tem condição de emitir um laudo técnico sobre determinado assunto, motivado pela sua experiência profissional, né? A perícia, ela nasce com uma ação judicial. Então, o juiz, muitas vezes, ele não tem condição técnica, né, para opinar sobre determinado assunto, e assim o juiz, ele determina a atuação de um perito, que o perito vai ter condição técnica para ajudá-lo naquele determinado caso. A perícia contábil, ela é o conjunto de procedimentos técnicos-científicos destinados a levar à instância decisória, que é o juiz, elementos de prova. Então, o juiz, ele se utiliza do perito para construir a sua decisão com base em elementos de provas. Então, levar à instância decisória elementos de provas necessários a subsidiar a justa solução do litígio ou constatação de fato mediante laudo pericial contábil e o parecer pericial contábil, né? Então, o perito contador, na execução do seu trabalho, ele vai ajudar o juiz na constatação de fato ou solução de litígio através do seu laudo pericial ou parecer pericial contábil. E este laudo e parecer pericial contábil deve estar em conformidade com as normas jurídicas profissionais, com as legislações específicas no que for pertinente, ok? Esse é o conceito que está lá na NBC
TP01, Norma Técnica de Perícia Contábil, publicada pelo Conselho Federal de Contabilidade. Portanto, a perícia contábil tem sua amplitude relacionada à causa que deu origem. Assim, uma perícia que envolva questões tributárias levará em conta não somente a contabilidade em si, como também a legislação fiscal que rege a matéria relacionada aos exames. Então, os exames, os procedimentos técnicos científicos realizados pelo perito contador, ele deve sempre atentar às normas jurídicas profissionais e às legislações específicas no que tange a matéria a ser periciada, ok? O laudo pericial contábil e o parecer pericial contábil têm por limite o objeto da perícia deferida ou contratada, né? Veremos um pouco, entenderemos a questão do escopo e tudo mais, tá? Nessa aula introdutória, nossa primeira aula de 2020/2, nós vamos apresentar os conceitos, vamos entender um pouco melhor o que é a perícia, o que é um perito contador, e nas demais aulas nós entraremos nos pormenores do conteúdo, ok? Conceito de perito. Entendemos o que é perícia, entendemos o que é perícia contábil e agora vamos entender o que é perito. O perito é o contador detentor de conhecimento técnico e científico regularmente registrado no Conselho Regional de Contabilidade, ou seja, tem que ter cadastro no CRC e também ser registrado no Cadastro Nacional dos Peritos Contábeis. Veremos à frente os requisitos para conseguir este cadastro, tá? Então, é o contador com CRC, com Cadastro Nacional dos Peritos Contábeis, que exerce atividade pericial de forma pessoal ou por meio de órgão técnico ou científico, com as seguintes denominações. Perito do juízo é o contador nomeado pelo Poder Judiciário para exercício da perícia contábil. Ok? Vamos lá. Exerce atividade pericial de forma pessoal ou por meio de órgãos técnicos. Então, é o detentor do conhecimento técnico e científico, regularmente registrado no CRC, com cadastro nacional nos peritos contábeis, que exerce atividade pericial de forma pessoal ou por meio de órgão técnico ou científico, com as seguintes denominações. Perito do juízo é o contador nomeado pelo Poder Judiciário para exercício da perícia contábil. Então, é o perito nomeado pelo juiz. E tem o perito arbitral, que é o contador nomeado em arbitragem para exercício da perícia contábil. E o perito oficial, que é o contador investido na função por lei e pertencente a órgão especial do Estado, tá bom? E nós temos o assistente técnico, que é o contador, o órgão técnico ou científico indicado e contratado pela parte em perícias contábeis. Então, por exemplo, tem duas determinadas empresas lá, dois sócios, de repente, discutindo questão societária de uma determinada empresa. O perito do juízo é o perito nomeado pelo juiz. E o assistente técnico é aquele contador, perito, né, nomeado e contratado pelas partes, ou seja, pelos sócios, para avaliar o laudo do perito judicial, que é o perito nomeado pelo juiz. Veremos com mais detalhe esses conceitos, tá? Vamos lá. Muito se confunde perícia com auditoria, então eu vou trazer para vocês as principais diferenças, né? Nós já estudamos a auditoria em um semestre específico, né? A perícia não se confunde com a auditoria. A perícia, ela serve a um questionamento, a uma necessidade. É uma tarefa requerida que se destina a produzir uma prova técnica, a fim de suprir uma eventualidade com um objetivo determinado.
diferentemente da auditoria, que tem por objetivo emitir uma opinião sobre as demonstrações contábeis, né? A perícia não, ela serve a um questionamento, a uma finalidade específica, a uma necessidade, a uma tarefa requerida pelo juiz ou pelas partes, que se destina a produzir uma prova técnica, a fim de suprir uma eventualidade com objetivo determinado. A auditoria, ela trabalha com a obtenção de uma segurança razoável que as demonstrações contábeis estão livres de erros e distorções. Já a perícia não. A perícia é prova técnica baseado em conhecimento técnico científico. A auditoria ela tem objetivos mais amplos, de forma a evidenciar ou não a adequação de procedimentos técnicos e operacionais de determinada entidade. A principal diferença entre auditoria e perícia é que a auditoria opera através de um processo de amostragem e a perícia sobre um determinado ato ligado ao patrimônio das entidades físicas ou jurídicas, buscando a apresentação de uma opinião através do laudo pericial. Então, auditoria, amostragem, perícia, certo? A um ato ligado ao patrimônio de entidades físicas ou jurídicas, buscando a apresentação de uma opinião através do laudo pericial. A auditoria através do relatório de auditoria, que é o parecer técnico do auditor. A perícia através do laudo pericial, ok? Vamos lá, as principais diferenças entre perícia e auditoria. Diferença quanto a propósito, a perícia específica, prova técnica, auditoria genérica, adequação de procedimentos. O exame, a perícia literal, concreto, sem amostragem. A auditoria com uma amostragem, por isso que é uma segurança razoável e não absoluta. Perícia, quanto a documento final, laudo, auditoria, relatório ou parecer. Duração da perícia, determinada, temporária. Auditoria, determinado, indeterminado, na modalidade periódica. Perícia, quanto ao público, específico e restrito às partes. Auditoria, específico ou amplo. Vamos lá. Lá no artigo 212 do Código Civil Brasileiro, ok, diz o seguinte: salvo o negócio a que se impõe forma especial, o fato jurídico pode ser provado mediante confissão, documento, testemunha, presunção, perícia. Desta forma, pode-se resumir que a perícia contábil tem dois objetivos primordiais. Então, o objetivo da perícia contábil é levantar elementos de prova através do laudo, né, e subsidiar a emissão de laudo ou parecer, ok? Então, vamos lá. Vou trazer um exemplo aqui para vocês entenderem. Numa demanda societária, o perito é chamado para levantar a apuração de haveres de cada sócio. Este perito irá levantar elementos fáticos na contabilidade, mensuração dos valores de cada sócio e, com base em tais fatos, emitir o laudo ou parecer com a demonstração dos haveres dos sócios. Tá bom? Vamos lá. Quanto à competência da perícia, o Decreto-Lei 9.295 de 46 e as normas brasileiras de contabilidade consideram leigo o profissional não habilitado para a elaboração de laudos periciais contábeis e pareceres periciais contábeis. Qualquer profissional que não seja contador é habilitado perante o Conselho Regional de Contabilidade. A perícia contábil, tanto a judicial como a extrajudicial e a arbitral, são conceitos que veremos à frente, é de competência exclusiva do contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade. Então, atenção, a perícia é de competência exclusiva do contador registrado.
Obviamente, isto não significa que somente, e atenção, e também cadastrado no Conselho, no Cadastro Nacional de Peritos, tá? Obviamente, isso não significa que somente o profissional de contabilidade irá participar de uma perícia, em que várias áreas de conhecimento são necessárias. Assim, uma perícia que exige conhecimento da área contábil, de matemática financeira, por exemplo, pode ser executada concomitantemente pelo contador e por um economista, cada um em sua área de especialização. Porém, a responsabilidade técnica com os dados do laudo pericial é do contador. Competência profissional pressupõe ao perito contador e ao perito contador assistente demonstrar capacidade para pesquisar, examinar, analisar, sintetizar e fundamentar a prova no laudo pericial e no parecer pericial contábil. Cabe à fiscalização do Conselho Regional de Contabilidade verificar se os contadores estão procedendo regularmente conforme os preceitos das normas de auditoria e perícia, técnicas e profissionais. Porque lá no Conselho Federal de Contabilidade, lá nas normas, né, nós temos as normas brasileiras de contabilidade técnicas relacionadas à matéria e perícia, e nós temos as normas de contabilidade profissionais relacionadas à matéria perícia. Então, cabe a verificação dos contadores se estão regularmente com os preceitos dessas normas para a elaboração de seus laudos e também coibir a atuação de leigos e técnicos em contabilidade nesse segmento específico da profissão contábil. Por isso que hoje nós temos, né, a prova específica para ser perito, que nós falaremos à frente, justamente para evitar, porque antes não tinha o Cadastro Nacional de Peritos, tinha um cadastro diferente, geralmente o judiciário tinha cadastro desses profissionais, corria-se o risco de repente, ser nomeado um profissional contábil que não tinha requisitos técnicos suficientes para periciar, né? Então, hoje, com o cadastro, a prova serve justamente para dar essa validada no profissional. O contador, porque como a auditoria, que também tem um exame específico para que o auditor tenha credencial para assinar parecer de auditoria, o perito contador hoje também tem que fazer uma prova. Nós veremos todos os requisitos, regulamento de como ser um perito judicial, um perito contador à frente. O contador só deverá aceitar o encargo de perícia se reconhecer estar capacitado com conhecimento técnico suficiente, discernimento e irrestrita independência para a realização daquele trabalho. Caso ele não tenha conhecimento suficiente, técnico suficiente, científico, discernimento, e se ele tem uma independência comprometida, ele não deve aceitar o encargo de perícia, né? No caso do contador, do perito judicial que é nomeado pelo juiz. Desta forma, o contador deve excusar ou renunciar os serviços, caso ele não tenha os requisitos acima. Ele deve renunciar ou excusar ou renunciar o serviço sempre que reconhecer não ter a competência ou não dispor de estrutura profissional para desenvolvê-los, contemplada a utilização do serviço de especialistas de outras áreas, quando parte do objeto da perícia sim o requerer. Vamos lá. Tipos de perícia. Quais são os tipos de perícia? Nós temos a perícia judicial, feita a comando, a nomeação do juiz, visando esclarecer fatos ou produzir provas sobre a questão, para ajudar o juiz na questão de prova e tudo mais. Exemplo. O juiz solicita ao perito contábil o cálculo da apuração de haveres de sócio excluído em sociedade limitada em demanda pleiteada pelos demais sócios. O juiz não tem capacidade técnica para verificar o cálculo dessa apuração de haveres. Então, ele nomeia um profissional contábil qualificado com condições técnicas para realizar tal cálculo. Nós temos a perícia arbitral, feita a comando do árbitro ou da parte que ela solicitou, visando subsidiar elementos para a arbitragem. Como exemplo de perícia arbitral, aquela em que duas empresas solicitam ao árbitro nomeado de comum acordo entre as partes a determinação de haveres numa rescisão de contrato,
cuja cláusula prévia arbitragem com base na Lei 9.307 de 1996. Na perícia arbitral, em 26 de 5 de 2015, com a Lei 13.129, as empresas da administração pública também passou a ser beneficiada pela lei da arbitragem, através da Lei 13.129. Tá? Como que funciona a questão da perícia arbitral? Nós veremos mais detalhe em uma outra aula. Mas, por exemplo, as empresas de capital aberto, né, as SAs, e no estatuto já é designado, né, a Câmara de Arbitragem de Mercado, que é onde será decidido de forma extrajudicial algumas decisões, né, alguns litígios extrajudiciais. A arbitragem ela existe desde a Roma Antiga, né? Na época lá dos senadores, na Roma Antiga, às vezes em algumas causas, né, contratava-se um árbitro com experiência para decidir. Então, como por exemplo, a perícia arbitral, duas empresas, ok, estão lá discutindo existe o réu, o réu, o autor, estão lá querendo resolver uma situação de patrimonial, por exemplo, né? Então essas duas empresas não querem resolver aquela situação de forma extrajudicial, ou seja, sem levar aos tribunais. Então contrata-se, é aplicado a lei da arbitragem, onde o perito contador pode atuar como perito contratado, perito arbitral contratado por uma das partes, ou ele poderá até ser presidente da arbitragem, né? Então, nós veremos mais detalhes da perícia arbitral em uma aula específica. E nós temos, né, a administrativa, também chamada de extrajudicial, que é feita a comando de uma ou das mais partes interessadas, visando produzir as constatações necessárias. Como, por exemplo, a perícia administrativa, aquela em que um sócio solicita ao perito que levante o fundo de comércio da empresa para basear uma proposta de aquisição de cotas de capital de outro sócio, né? Capital de outro sócio. Então, a administrativa, também chamada de extrajudicial, é quando uma das partes interessadas, visando produzir constatações necessárias, tenta resolver de uma forma extrajudicial. Então, nós temos a judicial, que é quando o juiz nomeia, a arbitral, e a administrativa, chamada de extrajudicial. Okay? A perícia judicial é exercida sob tutela do Poder Judiciário. A perícia extrajudicial é exercida no âmbito arbitral, estatal ou voluntária. E a perícia arbitral é exercida sob o controle da lei de arbitragem e pelos regulamentos das câmaras de arbitragem. Perícias oficial e estatal são executadas sob o controle de órgãos de Estado, ok? Perícia voluntária é contratada espontaneamente pelo interessado de comum acordo entre as partes. Vamos lá. É interessante nós falarmos que a perícia contábil, né, o perito contador hoje, é uma das profissões de grande crescimento profissional, né? Então tem muitos profissionais contábeis aí no mercado se especializando, né? Se preparando para conseguir ser aprovado na prova e da prova específica de suficiência para ter o cadastro para atuar como perito, e é uma profissão aí que você pode se interessar, tá
bom? Então essa é a aula introdutória onde falamos sobre o que é a perícia contábil, né? O que é perito, e assim apresentamos as normas, né, conceituando o que é perícia. Agora nós veremos a evolução da perícia contábil judicial, né, de acordo com os dados divulgados no terceiro simpósio de perícia contábil de Goiás, tá bom? Que foi realizado no dia 9 e 10 de junho de 2016, onde João Luiz Aguiar, ok, ele apresenta para nós a evolução da perícia contábil judicial e o novo Código de Processo Civil. Mas é interessante, né, que nós é interessante que eles trazem para nós a evolução da auditoria, a evolução a evolução da perícia contábil judicial. Então, no ano 4000 antes de Cristo, apresentaram os primeiros sinais do uso da contabilidade, os primeiros vestígios de perícias para agrimensura. 1248 a.C., claras referências da realização de perícias de levantamento de locais de morte violenta, ok? Ano 130 depois de Cristo, vestígios de escritas de perícias do papiro, o tempo do imperador, laudo médico. Então perceba que a perícia, ela teve o seu processo de evolução, né? Até que nós chegamos aqui no ano de 1850, que é o regulamento 737 de 25 de dezembro de 1850, sobre o funcionamento do perito em matéria contábil. Aí, porque aqui a gente está falando de matéria contábil, é escolhido o profissional formado em aula de comércio com posse de carta de habilitação. Em 1863, pela primeira vez, é utilizada a arbitragem na chamada questão Christian, caso que envolvia a detenção de oficiais da Marinha Britânica por autoridades policiais brasileiras. A arbitragem cujo laudo foi favorável ao Brasil foi feita por Leopoldo da Bélgica. 27 de 5 de 1911 é promulgada em Portugal a lei sobre peritos contabilistas, que criou duas câmaras dos peritos contabilistas, CPC, e uma ao norte e outra ao sul do país. 1916 é aprovado o regulamento pronunciando-se sobre a perícia contábil, né? 1917 entra em vigor a lei número 3071 de 1º de janeiro de 1916, que tem entrado a profissão do contador e consequentemente a perícia contábil. No ano de 1939 entra em vigor o decreto-lei número 1608 de 18 de setembro de 1939, que definia a participação do perito nas ações judiciais, mais precisamente no campo do direito civil e comercial. Em 1946, entra em vigor o Decreto-Lei 9.295, de 27 de maio de 1946, que define as atribuições do contador e do técnico em contabilidade no que se refere a perícias judiciais e extrajudiciais. Em 1973, né, com a aprovação do novo Código Processual Civil, então, que traz finalmente uma ampla ordenação para a perícia judicial, estabeleceu-se que o perito necessitava de formação universitária, ensino superior. Em 2009, o Conselho Federal de Contabilidade aprova as resoluções CFC 1243 de 2009, que aprova a NBCTP 01, perícia contábil, e a resolução CFC 1244-09, que aprova a NBCPP 01, perito contábil, né, que são as normas brasileiras de contabilidade que fala sobre perícia contábil e perito contábil. Em 2015, o Conselho Federal de Contabilidade aprova as resoluções NBCTP 01 e NBCPP 01 de 27 de fevereiro de 2015, que dá nova redação à NBCTP 01, perícia contábil. No ano de 2015, revoga-se o Código Processual Civil de 1963 e sanciona-se a Lei 13.105, de 16 de março de 2015, que está em vigor desde 18 de março de 2016 e apresenta uma importante mudança diante de um cenário de profundas alterações socioculturais. Em 2016, a resolução CFC 1502 de 2016, de 19 de fevereiro de 2016, em vigor.
veio trazer significativas mudanças para o exercício da profissão do perito contador, que precisarão ser observadas tanto por profissionais que já exercem a atividade, quanto por profissionais e estudantes que pretendem exercê-la, que é o exame de suficiência e educação continuada em 2017, ou seja, para ser contador tem que fazer o exame de suficiência e para ser perito tem que ter o CRC, ok? Então vamos lá. Em 19 de março de 2020, nós temos uma nova redação, a NBC-PP01, ok, que dispõe sobre o perito contábil. Então, aqui nós, o Conselho Federal, no exercício de suas atribuições legais, né, ele traz para nós aqui, esta norma estabelece diretrizes inerentes à atuação do contador na condição de perito, ok? Então, ele define para nós o que é perito, né? É o detentor do conhecimento técnico-científico, regularmente registrado em Conselho Regional de Contabilidade e no Cadastro Nacional dos Peritos Contábeis, né? Então, ele fala que o alcance da norma é os contadores que exercem a função pericial e aplica-se ao perito, né? Há também a questão da NBC PG01, do Código de Ética do Profissional do Contador, Ética Profissional do Contador, e a NBC PG 100, cumprimento do Código dos Princípios Fundamentais e da Estrutura Conceitual, e a NBC PG 300, contadores que prestam serviços, contadores externos, e a NBC PG 12, educação profissional continuada naqueles aspectos não abordados por esta norma. Então aqui ele fala sobre a habilitação profissional, o perito deve comprovar sua habilitação por intermédio de certidão de regularidade profissional emitida pelos Conselhos Regionais de Contabilidade ou do Cadastro Nacional de Peritos Contábeis do CFC. O perito pode anexá-las no primeiro ato da sua manifestação e na apresentação do laudo ou parecer, ou seja, tem que ter a certidão de regularidade profissional para o perito emitir o seu laudo pericial. Aqui fala que a indicação ou contratação de assistente técnico ocorre quando a parte ou contratante desejar ser assistida por um contador. Nesse caso é quando o juiz nomeia um perito e as partes quer ser assistida por um contador, daí denomina-se a indicação e contratação de assistente técnico. Esse assistente, né, é pago pelas partes, né? Razão pela qual o profissional só deve aceitar o encargo se reconhecer estar capacitado. Então, não é somente o perito nomeado pelo juiz. O assistente também tem que estar, deverá aceitar somente se reconhecer estar capacitado com conhecimento, discernimento e independência para a realização dos trabalhos, né? Aí a gente fala de alguns impedimentos profissionais, que são situações fáticas ou circunstâncias que impossibilitam o perito de exercer regularmente suas funções ou realizar atividade pericial em processo judicial ou extrajudicial, inclusive arbitral. Os itens previstos nas normas. Então aqui a gente só vou introduzir para vocês, essa norma fala sobre todos os aspectos direcionados ao perito contábil. E a NBC PP01 R1 perito contábil. Aí nós temos também a NBC TP01R1, que é a nova redação, também foi no dia 19 de março de 2020, que dispõe sobre a perícia contábil, né? Então, o Conselho fala que essa norma estabelece diretrizes e procedimentos técnicos científicos a serem observados pelo perito quando da realização da perícia contábil. Aqui fala dos procedimentos da realização do exame de perícia no âmbito judicial e também extrajudicial. A perícia contábil é o conjunto de procedimentos técnicos científicos destinados a levar à instância decisória elementos de provas necessários a subsidiar a justa solução do litígio ou constatação de fato mediante laudo pericial contábil ou parecer pericial contábil, em conformidade com as normas jurídicas e profissionais e com a legislação específica do que for pertinente. O laudo pericial contábil, o parecer pericial contábil tem por limite o objeto da perícia deferida ou contratada. A perícia contábil é de competência exclusiva de contador em situação regular em Conselho Regional de Contabilidade. A perícia judicial é exercida sob tutela do Poder Judiciário. A perícia extrajudicial é exercida no âmbito arbitral, estatal ou voluntária. E a perícia arbitral é exercida sob o controle de lei de arbitragem pelos regulamentos das câmaras de arbitragem, ok?
Perícias oficiais e estatais são executadas sob o controle de órgãos de estados. Perícia voluntária é contratada espontaneamente pelo interessado de comum acordo. Então aqui a norma que fala sobre tudo. Aí nós vamos ver ao longo das nossas aulas sobre planejamento, desenvolvimento, a equipe técnica, como que funciona o cronograma, a estrutura do termo de diligência, entender o que é termo de diligência, como que ele é utilizado na perícia. Nós vamos ver a execução, como que é executado, né, o processo de perícia e tudo mais. Veremos os procedimentos, né, de que forma é realizado os procedimentos, o laudo pericial contábil, parecer pericial contábil. Veremos a apresentação do laudo pericial contábil, de que forma é apresentada, terminologia, ok? Veremos toda essa estrutura e o mais importante, né? Veremos de que forma, porque a perícia contábil também é um dos conteúdos que cai no exame de suficiência, né? Então veremos a aplicabilidade de questões, resolveremos questões das últimas provas que caíram referente à perícia contábil, né? De uma forma bem prática, de tentar trazer para vocês uma reflexão, o que é a perícia contábil, como ela é aplicada, de que forma vocês poderão ganhar dinheiro com perícia, apresentar a perícia contábil para que, de repente, seja um campo de atuação de vocês como futuros profissionais contábeis, né? E como é um conteúdo que cai no exame de suficiência, a gente vai trazer também as questões do exame de suficiência para que nós possamos resolver, tá bom? E na parte da NBC-PP01, que fala sobre o perito contábil, nós temos também aqui a questão dos quesitos, levantamentos de honorários, devolução de honorário, execução de honorário, esclarecimento, termos ofensivos e tudo mais, que essa norma também dá um direcionamento ao profissional contábil para exercer a sua profissão, tá bom? Então, mais uma vez, muito cuidado para não confundir perícia contábil com uma auditoria. A auditoria é uma técnica é uma das 4 técnicas de contabilidade que tem por objetivo emitir uma opinião, né? A perícia contábil é exclusiva do contador, assim como a auditoria contábil também. Porém, ela tem uma outra finalidade, uma finalidade de levantamento de prova, né? De constatação de prova, onde no caso da judicial, o juiz precisa desse recurso, dessa opinião técnica para constatação de prova. E no caso da arbitragem, né, as partes contratam esses peritos para que cheguem a um acordo em comum, né? Mas falando um pouco mais sobre a arbitragem, a questão da arbitragem é uma possibilidade de acelerar o processo para que não chegue a tribunais judiciais, né? Para que o processo entre as partes sejam resolvidos de uma forma mais rápida e mais ágil, tá bom? Então é uma área muito interessante. Quero contar com a parceria de vocês nesse semestre, ok? Que vocês estejam comigo aqui em todas as videoconferências, que assistam as videoaulas. É uma matéria teórica, porém vai ter cálculos também, mas ela é basicamente teórica, uma matéria complexa que vai exigir um pouco de empenho de vocês, tá bom? Está publicado esse videoaula no portal, né? A videoconferência será no dia 13, às 19h30 estarei disponibilizando o link da nossa live, da nossa videoconferência, o qual será gravado e disponibilizado no portal do aluno no mesmo dia, tá bom? Quanto ao plano de ensino também será disponibilizado, tá bom? E eu espero contribuir com vocês nesse processo de aprendizado da perícia contábil, ok? Então, o material de apoio também está no portal, tá bom? Vocês poderão estar baixando o material de apoio de uma forma bem... por enquanto a gente está de uma forma bem conceitual, bem introdutória mesmo, e a gente vai entrar nesses pormenores da nossa emenda de curso para que eu possa conseguir explicar para vocês a aplicabilidade da perícia contábil, ok? Pessoal, então... essas normas, a NBC TP01 e a NBC PP01,
elas estão publicadas lá no Conselho Federal de Contabilidade, tá bom? Então, se você quer saber como chegar nessas normas, eu vou mandar para vocês também, mas nós temos aqui o site do Conselho Federal de Contabilidade, onde nós temos legislação, ok? E nós temos normas brasileiras de contabilidade. Aqui nas normas brasileiras de contabilidade, nós temos, né, as NBCPP do perito contábil, ok? E nós temos a NBCTP da perícia, tá bom? Então esse é o caminho para que vocês possam ter acesso a essas normas, tá bom? Pessoal, um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até breve.